Bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, embaixador, que nos diga como é que viu a estrondosa vitória de Javier Milei na Argentina, que serviu, apesar da pouca ocorrência às eleições, serviu claramente para eh, estabelecer uma nova meta para os 2 anos de presidência que faltam e também para explicar que os argentinos estão claramente a favor das iniciativas liberais ou neoliberais do presidente. António, este resultado, que é um resultado de certo modo surpreendente, atendendo àquilo que eram as sondagens e àquilo que parecia ser a recuperação por parte dos setores peronistas, ou mais à esquerda, se assim se pode chamar, o peronismo é uma espécie de nacionalismo populista, com variedíssimas cambiantes e que faz parte da vida política da Argentina há várias décadas, desde o próprio Perón, depois às mulheres de Perón. Esta eleição e o resultado desta eleição é uma surpresa. É uma surpresa, em particular, na cidade de Buenos Aires, onde aparentemente as sondagens davam, digamos, um descalabro para Javier Milei. As sondagens e as eleições regionais de setembro passado. E as eleições regionais de setembro passado. Javier Milei é manifestamente um fenómeno sobre o ponto de vista de um político que chegou ao poder depois de um período desastroso daquilo que foram administrações populistas e também marcadas muito por corrupção, ligadas ao peronismo. Xavier Milei, volta a recordar, em 2023 ganhou as eleições contra um ministro da Economia do partido peronista. Talvez tenha sido uma má escolha escolher um ministro da Economia quando a inflação estava a 100%, mas enfim, foi essa a escolha do Partido Peronista. Milei chegou com um receituário liberal extremo, que tinha a ver essencialmente com um desmantelamento da estrutura do Estado e, em particular, de demissão de dezenas de milhares de funcionários públicos, fim dos apoios da natureza social, fim dos apoios à educação pública, restrições profundas no acesso aos serviços de saúde e uma doutrina, digamos, quase limite, que depois teve a sua expressão no apoio a Israel, no apoio à Ucrânia, em variedíssimos aspectos que faziam parte de uma agenda que, de certa maneira, acabava por pronunciar a agenda de Trump. Vamos ser claros, e muito daquilo que era a agenda da extrema-direita e da direita radical em vários países do mundo. Quando digo da extrema-direita e da direita radical, estou-me a referir, em termos portugueses, ao Chega e à Iniciativa Liberal. Curiosamente, a doutrina de Milei está mais próxima da doutrina da Iniciativa Liberal, no seu radicalismo, do que da doutrina do Chega, que aparentemente tem uma leitura um pouco mais conservadora, como aliás é típico dos partidos que se aproximam do fascismo na Europa. Eu não estou a dizer que Chega é um partido fascista, estou a dizer dos partidos que se aproximam da doutrina do fascismo, que mantêm o Estado num centro da atenção. A extrema-direita, a nova extrema-direita ou a nova direita radical, tem uma profunda desafetação pelo Estado e quer desmantelar a máquina do Estado. Alguns partidos de direita noutros países também o fazem de maneira mais subtil, por exemplo, pagando mal ao Estado para que as pessoas se queixem do Estado. Milei criou com estas suas medidas um choque, uma terapia de choque, que provocou um aumento brutal da pobreza, nomeadamente da pobreza infantil e na pobreza dos mais idosos, provocou surtos de desemprego, mas curiosamente a população argentina, e esse é que é o único fator que conta, como aliás é o único fator que conta em Trump, ou no Brexit, ou em tudo aquilo que a gente possa ter algumas reticências, a população argentina acabou por, no fundo, apoiar essas políticas, e a prova provada é que Milei tem um mandato reforçado, vale a pena dizê-lo, o que lhe permitirá, nos próximos tempos, e está numa onda favorável, dado que tem os Estados Unidos ao lado, que já lhe fizeram alguns favores em matéria financeira,
Milei está, digamos, pode cantar de galo, digamos, e pode, de facto, continuar a sua experiência. E, portanto, os argentinos fizeram a sua escolha e nós só podemos, em termos democráticos, respeitar a escolha argentina. Vamos ver o que é que vai acontecer, vamos ver se estas políticas a prazo se sustentam ou não. Sustentar em Milei tem razão e nós não temos. A vida democrática é mesmo isto. Aquilo que, em princípio, estará na calha, digamos, já em termos de futuro imediato, é um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, também uma tranche, um novo empréstimo internacional de 20 mil milhões de dólares. Mas a questão do acordo de livre comércio com os Estados Unidos parece-me mais importante ainda que o novo empréstimo, uma vez que a questão das tarifas colocou os acordos de livre comércio como um fator absolutamente fundamental no processo de desenvolvimento dos comércios bilaterais. Se a Argentina conseguir ter ficará numa posição espantosa relativamente à concorrência, nomeadamente na América Latina, não é? É verdade, e há uma coisa que Trump trouxe para estas negociações internacionais. Eu diria negociações é uma força de expressão, porque no fundo são um diktat relativamente a cada um dos países, que foi uma avaliação da natureza político-ideológica e até, digamos, de voluntarismo quase pessoal relativamente às medidas. Nós assistimos à circunstância de Trump ter ficado ofendido pelo facto da Índia não reconhecer o seu papel na negociação com o Paquistão e por isso mesmo fez subir as tarifas à Índia de forma desproporcionada. Assistimos agora a algo que era absolutamente impensável, ou pensávamos impensável, que era a circunstância de que por ter saído um filme na televisão do Ontário com um filme de Ronald Reagan a dizer que era contra a subida dos impostos, porque isso tinha um impacto, em primeiro lugar, nos preços ao consumidor e, em segundo lugar, na preguiça, digamos, aos próprios industriais nacionais de se adaptarem à pressão exterior. Trump, para punir os canadianos por terem lembrado essa postura de Ronald Reagan, decidiu pôr-lhes mais 10% em cima de tarifas. E, portanto, Trump pode fazer isso com mais 10% ou pode fazer isso com menos 10% relativamente à Argentina. E a Argentina pode vir a beneficiar de uma facilidade importante na sua relação com os Estados Unidos. Curiosamente, também pode vir a beneficiar de uma relação importante com a Europa, tendo em atenção que a Argentina faz parte do Mercosul e o Mercosul e o acordo para a entrada em vigor do Mercosul está praticamente em cima da mesa. E nessa altura, a Argentina e tudo aquilo que são os produtos argentinos vão ter possibilidade de migrar, quer para a Europa, quer para os Estados Unidos, em melhores condições. Isso é bom para a economia argentina, que é uma economia que teve momentos de grave depressão em anos muito recentes, com consequências objetivas naquilo que era o bem-estar da população. E, portanto, pode ser que este governo de Milei acabe por ter um sucesso ajudado e, digamos, empurrado também por estas posturas de Trump. Por falar em Mercosul e por falar principalmente na Europa, embaixador, Javier Milei é de alguma forma uma estrela quando viajem para a Europa. Recordo uma viagem que fez à Espanha, onde nem sequer se preocupou em contactar eh, o comando do país, esteve apenas, Mas vale a pena julgou. lembrar, António, já agora desculpe interrompê-lo, mas vale a pena lembrar também que o líder de um partido português também foi a Espanha, a um comício, e propôs a prisão do primeiro-ministro espanhol. E, portanto, digamos que estão sintonizados. Exatamente, era essa questão exatamente que eu queria referir, a sintonização, a sintonia entre Javier Milei e a extrema-direita ou a direita radical europeia. Parece-lhe, embaixador, que esta vitória tão longe no lado de lá da América Latina vai beneficiar o ascendente que evidentemente se nota na Europa em termos da extrema-direita e da direita radical?
António, a questão é esta: se as medidas práticas que Xavier Milei vier pôr em funcionamento, e agora com maior facilidade, nomeadamente em matéria de emprego, em matéria de taxas de juro, em matéria, inclusivamente, da taxa de inflação, funcionar, bom, aí naturalmente isso será, digamos, funcionará bem nos ouvidos das pessoas que na Europa estão a pensar votar na extrema-direita. Porque naturalmente os exemplos funcionam para um lado e para o outro. Mas nós estamos neste momento numa onda europeia em que a extrema-direita está a ter o vento por detrás, que, de certa maneira em Portugal, não é, o vento não é só por trás está da extrema-direita está também a comunicação social. Mas, dito isto, em Espanha, em que o Vox está a ter um papel importante, em França, onde tudo indica que quer ao nível do Parlamento, quer ao nível da presidência, a possibilidade da extrema-direita ascender ao poder está aí. Em Itália, naquele mix que a senhora Giorgia Meloni faz entre parecer democrata e ter medidas internas bastante radicais de direita e hiperconservadoras. No Reino Unido, onde estamos a assistir à subida de Nigel Farage, praticamente destruindo o Partido Conservador. Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer na gestão na Alemanha, por exemplo, onde a AfD, digamos, também não tem subido tanto quanto isso e agora, de certa maneira, está travada por uma gestão conservadora da CDU com algo que está a ter algum sucesso no plano económico no imediato. Portanto, essas coisas, estes sinais, é algo que naturalmente terão impacto futuro e sabendo nós que a grande economia mundial e a grande potência mundial, como é os Estados Unidos, estão hoje em dia, digamos, sob uma agenda profundamente conservadora, hiperconservadora, e mais do que isso, uma agenda que eu volto a qualificar aqui, embora as pessoas não o façam na comunicação social portuguesa, de extrema-direita. A agenda americana é de extrema-direita e tem-se vindo a revelar. O que se passou agora com Charles Kirk é muito evidente. Aquilo que se passa ao nível da gestão da separação de poderes está muito próximo daquilo que é a lógica da extrema-direita e vamos ver se Trump não vai, digamos, transformar a situação americana numa situação de exceção que permita amanhã, digamos, prolongar, por exemplo, e fazer um terceiro mandato. E, portanto, estamos a ver há um vento que sopra em favor da extrema-direita. Na semana passada falamos no Japão, em que a nova primeira-ministra, digamos, está ligada a grupos mais à direita portanto, a tendência atual é em favor da direita. Agora, a direita também tem um problema, que é que para se manter democraticamente no poder tem que ter sucesso. Se não tiver sucesso, pode-se manter às vezes não democraticamente no poder, mas tem que ter sucesso. E o sucesso mede-se normalmente nos bolsos e no bem-estar das pessoas. Veremos se na Argentina isso continuará a ser assim, mas agora, voltando à Argentina, as populações argentinas votaram no Sr. Milei e, portanto, é o Sr. Milei quem dá as cartas neste momento e pelo bem da população argentina só esperamos que as coisas corram bem. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente aquilo que foi a entrada de Timor-Leste na Associação das Nações do Sudeste Asiático. Digamos que de alguma forma este país recente que tem tido as maiores dificuldades em assumir-se como uma nação, digo eu, como uma nação com todos os predicados que lhe são próprios, está muito carente desde o início de ligações, de um networking internacional. Parece-lhe que esta ligação agora estabelecida com a ASEAN é definitivamente a entrada de Timor-Leste no cômputo das nações? Eu estava a olhar para a entrada de Timor-Leste outro dia no ASEAN e eu confesso que não tinha acompanhado todo o histórico da relação entre Timor-Leste e o ASEAN. Timor-Leste vive há bastante tempo no seu objetivo de entrar para a Associação dos Países do Sudeste Asiático, que é uma associação de sucesso. Vale a pena dizer, é uma instituição de sucesso. E Timor-Leste é um país muito pobre.
E tem, vive hoje, digamos, apoiado em duas coisas. Em primeiro lugar, nos réditos do petróleo que lhe são dados e que acabarão, ao que parece, em 2035, e vive também da ajuda internacional, muito importante, que é dada a vários setores da economia. Portanto, a economia do Timor-Leste é uma economia ainda muito frágil e, mais do que isso, pode não ter as vantagens para, digamos, de estar numa associação de países como é o ASEAN, que é uma associação, volto a dizer, de grande sucesso. Mas eu notei aqui uma certa similitude entre a entrada de um país como Portugal, que era um país pobre, para a União Europeia, porque também era uma associação de sucesso e uma entidade de sucesso. E, em Portugal, de facto, a entrada para a União Europeia foi um fator importante. Veremos em que medida é que Timor, eh, o que é que Timor leva para o ASEAN? Em primeiro lugar, leva uma coisa muito importante, António, que não se fala muito, leva a democracia. É que a maioria dos países do ASEAN são, digamos, há muitas reticências sobre a sua democracia. Ora bem, Timor, por muitas dificuldades que tenha, por muito pobre que seja, por muitos eventos de pequena corrupção que tenham surgido, está, digamos, numa belíssima posição sob o ponto de vista da afirmação dos princípios democráticos. Isso é muito importante e é de saudar esse aspecto. Veremos se Timor consegue aproveitar as vantagens do ASEAN. Não vai conseguir muito em termos de exportação, tendo em atenção que Timor produz muito pouco e produz muito poucas coisas que o ASEAN precisa. O que o ASEAN pode é servir de plataforma para investimentos estrangeiros. E nós verificamos que os investimentos em Timor, basicamente estrangeiros, têm sido da Indonésia, com o qual Timor tem cerca de 75% dos seus produtos são importados da Indonésia, como aliás é natural, tendo em atenção a geografia de Timor, mas também com Singapura, com outro Estado com quem Timor tem boas relações. E, portanto, eu acho que esta aposta foi uma aposta ganha, é uma aposta ganha por duas figuras históricas de Timor, Ramos Horta e Xanana Gusmão. São duas figuras que, curiosamente, representam uma geração, a geração que fez Timor, no fundo, vamos ser claros, a geração que fez Timor e que fez a independência de Timor. Mas há um problema que Timor tem, e começa-se a ver nos últimos tempos, é um certo subir das reivindicações e de uma certa atitude de mal-estar por parte da chamada geração Z. Nós temos que falar daqui a uns destes dias, neste nosso programa, da geração Z, a geração dos jovens, que se sente de certa maneira, menos cuidada por parte do Estado e que, naturalmente, tem tentações mais radicais nessa matéria. E a geração Z, como nós iremos ver num dos próximos programas, está um bocadinho a subir por todo lado. As pessoas estão a ir para a rua, estão a sair. E em Timor também estão. E há uma reivindicação, é de que as pessoas até aos 35 anos, que são 75% da população de Timor, vale a pena dizê-lo, sentem-se afastadas do exercício de responsabilidades de natureza política e acham que até agora a vida política em Timor tem sido raptada pela geração da independência. O que é se calhar Como é que verdade. comenta isso, o embaixador? É difícil não lhes dar alguma razão, não é? Não, sim, exatamente, exatamente, e não sabemos quais são os mecanismos. Por exemplo, a geração Z em Timor veio para a rua, por exemplo, protestar que os 65 deputados do Parlamento era dado um SUV, um carro, uma carrinha grande a cada um dos 65 deputados. Bom, as pessoas vieram para a rua achando aquilo um escândalo e o Parlamento teve que voltar atrás. O que significa também que há uma força da rua. Eh, e nós, aqui em Portugal, com expressões diferentes, também temos as gerações mais jovens preocupadas com as questões da habitação, com a questão do emprego, com a necessidade de ter que ir para o estrangeiro, etc. Portanto, há aqui, digamos, eu lembro-me bem de uma frase de Robert Kennedy, no tempo da Guerra do Vietnã, que para mim me ficou marcada em 1968, e eu lembro-me que escrevi isso num artigo em 1968, eu que me lembro, fui descobrir isso aqui há tempos, dizendo o seguinte: se os jovens são utilizados e são chamados para fazer a guerra, também têm que ser chamados para fazer a política. E têm que ser chamados para ter voz política, porque não é só para irem como carne para canhão, na altura era a Guerra do Vietnã. Isto tem algum sentido, quer dizer, até é preciso perceber que a juventude tem que ter voz, se calhar, mais cedo do que qualquer normal. Eu diria, embaixador, que Portugal tem feito tudo o que lhe é possível
uma vez que é a ex-potência colonial, portanto, eventualmente terá obrigações ou capacidades diferentes de outros países. Tem feito tudo o que é possível para ajudar Timor-Leste a tornar-se uma nação bem-sucedida. Eu acho que sim, António. Acho que Portugal não tem, Portugal que tem, que é o país que é, em termos de capacidade, eh, que é o país em que a própria dimensão cooperação para o desenvolvimento, digamos, não se tem vindo a expressar de forma muito forte, que nos últimos anos, no que, aliás, Portugal acompanha aquilo que é postura europeia e internacional. A cooperação para o desenvolvimento não está na moda. Acho que Portugal fez tudo o que era possível para ajudar Timor dentro das suas possibilidades. Acho que não temos nada que nos autocriticar relativamente a essa matéria. Eventualmente poderá haver uma área ou outra que eu desconheça, mas a sensação que eu tenho é que, tendo em conta aquilo que é a distância que Timor está, aquilo que são as dificuldades de Timor, aquilo que são as capacidades de Portugal, eu acho que nós temos ido tão longe quanto possível, nomeadamente no plano bilateral, já não digo no quadro da CPLP, que tem meios bastante reduzidos, mas acho que temos ido bastante longe e acho que temos feito o que é possível e o que é desejável. E devemos continuar a persistir nisso. A imagem de Timor deve continuar na presença aqui em Portugal, tendo em atenção que foi um país maltratado a quando da descolonização. Nós não nos podemos esquecer disso. Portugal, houve um grande descaso em Portugal a quando da descolonização na questão de Timor. Timor pagou isso com uma guerra civil apoiada pelos Estados Unidos e pela Austrália, provocada pela invasão indonésia, que levou a cerca de 200 mil mortos, quase o dobro de Gaza. E, portanto, estamos a falar de uma responsabilidade histórica que Portugal teve relativamente a Timor. Manter Timor na agenda portuguesa, pelo menos na agenda da afetividade portuguesa, acho que é fundamental. E quando eu vejo, António, perante uma vitória que Portugal tenha no plano internacional em matéria de futebol, a juventude timorense vir para a rua com bandeiras portuguesas comemorar, eu devo confessar que fico bastante comovido. Obrigado, embaixador. Vamos, sobre este tema, ficar por aqui e fazer o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Obrigado e até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente aquilo que tem sido uma semana de intensas viagens do presidente norte-americano, Donald Trump, e que vai, aparentemente, não se tem completa certeza, mas em princípio, no seu último poiso, na Coreia do Sul, tratará de encontrar-se com o presidente chinês Xi Jinping. Digo que não temos a certeza, uma vez que, como é seu costume, a China retém informação e, portanto, não tem sido clara sobre a possibilidade de este encontro se dar. De qualquer maneira, como é que tem visto este périplo pela Ásia? Exatamente, a região do futuro, digamos, nomeadamente no que tem a ver com a extensão dos comércios e com a possibilidade dos Estados Unidos chegar a ter as terras raras de que tanto precisa. Como é que tem visto esta semana de viagens de Donald Trump, embaixador? António, desde já, você pode ficar admirado com o que vou dizer, com alguma admiração. Isto é, um homem com aquela idade, ter esta capacidade para andar nestes últimos tempos de um lado para o outro e para ter todos os dias um número, porque o Trump tem todos os dias um número, sob o ponto de vista mediático. Há uma boa agência de comunicação ligada à estrutura da Casa Branca que faz com que Trump invente uma coisa todos os dias, desde as obras na ala leste da Casa Branca até às questões da Índia, depois às questões do Brasil, depois às questões da Ucrânia. Trump tem um número todos os dias. Isso é extraordinário porque demonstra uma boa preparação desta segunda presidência de Trump. Trump também revela, e se nós olharmos um pouco em perspectiva, tendo em atenção a Cimeira do Alasca, depois o encontro, as conversas com Putin, etc., Trump revela que está farto de tratar das coisas europeias e que está morto para se ver livre da questão da Ucrânia e que está morto para entregar a questão da Ucrânia aos europeus.
e procurando envolver-se o mínimo possível, embora naturalmente não gostando de ser aquilo que ele parece estar a começar a perceber que está a ser julgado e de certa maneira gozado por parte de Putin, que vai atrasando as coisas à espera que a situação no terreno lhe dê condições melhores para poder oferecer a Trump, depois no final, uma espécie de prémio de mais um processo de paz resolvido. Eu lembraria ao Estado português que se calhar valia a pena falarmos de Olivença qualquer dia com Trump, porque pode ser que Trump se nos resolva o problema de Olivença um destes dias. Já agora é mais um, quer dizer, se é para a lista, se é para a lista, vamos a isso. Não Eh, dê ideias ao Ministro da Defesa, embaixador. eu enfim, não faço parte dos seus conselheiros. O Trump tem um aspecto importante. Trump, de facto, está muito preocupado com a Ásia. E Trump percebeu que está preocupado essencialmente com a China, vamos ser claros. Trump percebeu que a China é muito importante, esta associação dos países ali à volta da China, que de certa maneira se juntaram e se reforçaram a sua unidade precisamente devido à política de Trump durante o primeiro mandato, em que desprezou aquilo que era um acordo que estava feito por Obama eh, relativamente à relação com os países asiáticos. Trump desprezou isso e concentrou a sua atenção na China e agora percebeu que tem que jogar com esses países, quanto mais não seja para jogar com o medo que esses países têm da China. Trump vai fazendo aproximações bilaterais, agora fez ao Japão, ao novo Japão, com grandes laudas à importância do Japão. O Japão foi sempre um elemento importante naquilo que era a estratégia americana para a Ásia, e está a fazer pequenas aproximações à China. Há um ponto importante na questão da China que vale a pena lembrar, que é o seguinte: Trump tem como claro objetivo destruir ou pelo menos tentar conter qualquer tipo de reforço dos BRICS. Trump considera que os BRICS, em particular depois de terem criado um banco, depois de terem pensado, o que provavelmente não vai acontecer, criar uma moeda alternativa ao dólar, os BRICS acabam por ser uma irritante ameaça ou disputa com Trump e com a preeminência da América. E Trump está a tratar os BRICS um a um. Fez com a Índia o que fez, para tentar, de certa maneira, para punir a Índia. Fala-se agora que há uma aproximação com a Índia e que a Índia vai prescindir do petróleo russo e que provavelmente vai estar de acordo com Trump no final do ano e acabará por regressar ao redil. Fez uma aproximação brutal com o Brasil. Sabemos agora que no encontro que houve entre Trump e Lula, as coisas pelo menos terão tido uma boa conversa. Trump aí também jogou a cartada de Bolsonaro, porque era o seu amigo brasileiro, e portanto o Lula ter-lhe explicado agora as dificuldades que há de evitar que o Bolsonaro possa ser condenado por virtude de uma tentativa de golpe de Estado, coisa que Trump tem grande dificuldade em perceber, tendo em conta que ele próprio esteve numa tentativa de golpe de Estado mais ou menos similar à de Bolsonaro. Aliás, acho que a de Bolsonaro foi copiada da tentativa do Capitólio. Mas, enfim, portanto, Trump está a fazer aproximações bilaterais e mais do que isso, está a tentar dizer aos países, usando o argumento do petróleo russo, eh, retirem-se daquilo a que são as relações de dependência com a Rússia em matéria de energética para podermos, digamos, enfraquecer a Rússia, que é uma coisa que ele quer, não sendo uma coisa fundamental para ele, é uma coisa que ele quer, porque o enfraquecimento da Rússia também, de certa maneira, contém a necessidade de estar sempre presente na frente europeia. E esse é um ponto importante. Portanto, Trump está um pouco a ir a todo lado e agora estamos no momento da Ásia. Vai encontrar-se com Xi Jinping, vamos ver o que é que vai sair dali. Há uma coisa que é muito clara: os chineses não são, digamos, nenhuma batata doce. Os chineses são Nem uma. sequer se conseguem comprar com miçangas, digamos assim, como acontece Não. eventualmente com o É, Camboja ou o Vietnã. exatamente, quer dizer,
Agora o António falou de Camboja e Vietnã e eu lembrei-me só de uma coisa relativamente a Timor. O Camboja e o Vietnã, com a entrada para o ASEAN, tiveram um salto brutal em termos da sua capacidade internacional e da sua riqueza. Mas voltando a Trump, Trump, a China não é nenhuma brincadeira. Nós habituámos às lojas chinesas pelas cidades portuguesas e pensámos que a China era uma coisa de segunda linha. A China tem hoje indústrias sofisticadas e é um poder claramente adversarial em relação aos Estados Unidos e, mais do que isso, um poder claramente concorrencial em muitas áreas. E os americanos percebem isso e sabem que a China é o seu grande adversário. E por isso mesmo, digamos, Trump está a jogar a cartada chinesa com muito cuidado. Muito provavelmente vai fazer digamos, um acordo com Xi Jinping no sentido de baixar as tarifas mútuas. Mas temos que perceber uma coisa: a China não se encolheu, contrariamente a outros países, quando Trump fez subir a parada. A China fez também subir a parada. A China sabe que hoje em dia tem um networking à escala global extremamente importante. Eu não sei se serve de compensação absoluta no caso de perder o mercado americano e aqueles em que o mercado americano e em que os americanos possam ser influenciais, mas de todo modo a China já hoje tem um poder próprio muito grande. E, portanto, Trump não brinca com a China, já percebeu que Xi Jinping é um adversário à altura. Trump gosta, vale a pena dizer, de adversários à altura. E, em particular, parece ter um grande apreço por adversários que sejam autoritários. Portanto, aí está um bom momento para fazer um bom acordo com uma ditadura como é a ditadura chinesa. Esta forma de fazer política internacional que faz lembrar o polícia bom e o polícia mau, isto é, há um presidente mau que manda com umas tarifas para cima dos países, até agora, até então amigos, e depois há o presidente bom que faz umas visitas e, afinal de contas, podem-se fazer acordos e a questão das tarifas é para esquecer. Está a revelar-se uma forma de Trump lidar com o resto do mundo, não lhe parece? Trump quer, Trump quer dizer ao mundo que tudo depende da sua vontade. Ao mundo democrático e ao mundo autocrático. Tudo depende da sua vontade. Se ele estiver bem disposto num dia, diz uma coisa; se estiver mal disposto no outro. Portanto, ele é, além do mais, imprevisível. Uh, e tem uma capacidade de gestão potencial das decisões dos Estados Unidos praticamente ilimitada. E isso é uma coisa que o mundo está a aprender. Trump não desconhece, António, que o mundo olha para ele como uma figura deslumbrada com o poder. Aqueles dourados, aquelas coisas todas, aquele ambiente um bocadinho saloio, tudo aquilo faz parte, sem desmerecer, sem ter qualquer palavra negativa relativamente aos saloios da zona de Lisboa, onde eu vivo, mas o ambiente de Trump pressente que há um certo desprezo por ele. Mas pressente que, acima de todo esse desprezo, há a sua capacidade de condicionar a vontade de quase toda a gente. Isso deve ser uma coisa altamente gratificante para quem, digamos, saiu da indústria do imobiliário e agora vive, transformou um Estado, o principal Estado do mundo, numa espécie de plataforma de negócios, onde, para ele, para a sua família e para os seus amigos. É uma coisa única e é uma coisa que funciona como um péssimo exemplo ao nível da governança mundial, porque a certa altura. Este exemplo de Trump não deixará de ser seguido noutros sítios e não haverá a tentação de o reproduzir em outras geografias. Obrigado, embaixador. Para a semana, com certeza, estaremos aqui a comentar aquilo que terá sido o encontro entre Trump e Xi Jinping. Por agora, ficamos aqui. Continua a acompanhar-nos nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.